Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a importância de você ter cuidado e não ir sair entregando seu coração para qualquer pessoa. Cuidado com a carência, cuidado com as emoções, porque são essas emoções que fazem muita gente ver um príncipe na pele de um sapo, né? É um sapo e você enxerga como um príncipe, você enxerga como, meu Deus, aquela pessoa que vai vir para completar você. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Cuidado quando você tiver carente, não é o momento de você entrar num relacionamento. Existem arrependimentos que duram uma vida inteira, né? E com certeza existe muito homem, muita mulher arrependida por ter tomado uma decisão aí, muitas vezes no impulso, né, e ter aceitado entrar num relacionamento quando essa pessoa não estava preparada psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. Por quê? Porque para estar dentro de um relacionamento precisa de um preparo, tá? Inclusive eu tenho um filho e eu vou ensinar para o meu filho, só entre num relacionamento se você estiver preparado financeiramente, psicologicamente para estar dentro de um relacionamento. Porque não adianta você querer ter uma pessoa para suprir suas carências e tudo mais. Eu sei que ter uma pessoa é bom, estar no relacionamento é bom, mas é bom com a pessoa certa e quando você está preparado. Por quê? Porque se você não estiver preparado para estar no relacionamento, você vai jogar a pessoa fora. Você vai jogar aquele relacionamento fora. Entendeu? Você vai acabar estragando tudo. Imagina você descobrir que o relacionamento acabou, se estragou por causa de uma atitude sua, porque você foi imaturo, porque você não soube ouvir, porque você não soube compreender. Então, às vezes, é melhor você não estar num relacionamento do que você estar num relacionamento sem estar preparado, porque você só vai acumular dores no seu coração. Entendeu? Se você é imaturo, você não consegue tomar boas decisões no relacionamento, nem consegue escolher uma boa pessoa para estar do seu lado. Você vai escolher por aparência, você vai escolher por status, você vai escolher por qualquer coisa, menos por uma pessoa que tem o mesmo princípio que o seu, o mesmo valor que o seu, menos com uma pessoa que tem a possibilidade de fato do relacionamento dar certo. Então, uma das coisas que eu vou ensinar ao meu filho é: filho, jamais namore uma pessoa por aparência, principalmente porque o meu é muito visual, né? E eu tenho um menino. Então, eu vou dizer a ele: olha, jamais fique com uma mulher por causa da aparência. Ah, ela é muito bonita, mãe, por quê? A aparência um dia vai embora, entendeu? A aparência um dia acaba. Então, fique com uma pessoa por causa da essência dela. Fique com uma pessoa imaginando: se eu tiver velhinho com essa pessoa, o que essa pessoa vai me ter a oferecer? O que eu vou ter a oferecer a ela? A gente vai conseguir ter boas conversas, uma boa amizade, porque chega um momento na fase idosa que você não vai ter mais disposição para coisas carnais, se é que me entende. Você vai ter mais tempo ali de conversa com a pessoa. Então, se você odeia a conversa da pessoa, odeia o tempo de qualidade com a pessoa, você não vai conseguir envelhecer bem ao lado dessa pessoa. Então, tem que ser uma pessoa que você goste de conversar, entendeu? Que você tenha uma qualidade de vida assim ao lado daquela pessoa, que não seja somente momentos íntimos. Porque tem muito relacionamento pautado somente em desejo carnal, e aí quando o relacionamento esfria nesse sentido, a pessoa acaba o relacionamento, porque tudo o que fazia manter aquele relacionamento era aquela chama acesa da paixão, né? Então, muita gente confunde paixão com amor, entendeu? Inclusive, era algo que meu marido estava comentando hoje, que ele estava dizendo que discordava, né? Que o amor tinha mil paixões, não sei o que. Era a letra de uma música que ele ouviu e estava comentando comigo, quando a gente estava indo no postinho de manhã. E ele disse que discordava. E aí foi que eu falei a ele, eu disse, é porque infelizmente muita gente confunde paixão com amor. E não é a mesma coisa, tá? Paixão é um sentimento ali passageiro, dura no máximo 2 anos de acordo com a ciência. E aí você sente aquela borboleta no estômago, aquela adrenalina e tudo mais. Mas isso não é amor. Amor é escolha. Amor é decisão. Amor é quando a pessoa ela vê todos os seus defeitos e ela decide ficar. E ela decide acreditar em você. Ela decide acreditar que você pode melhorar, que você pode dar o seu melhor. E ela acredita no sentimento que você também diz ter por ela, entendeu? Então, amor, a pessoa como lá diz na Bíblia, né? Amor, ele não busca os seus próprios interesses, não é egoísta. O amor, ele é sacrificial. O amor, ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? Então, o amor é muito além, é uma coisa muito mais profunda do que uma paixão, do que um desejo, entendeu? Nem se compara. O amor é decisão, é escolha. Você, às vezes, pode ter todos os motivos do mundo para ir embora, para largar, para não querer estar ali do lado daquela pessoa, e você escolhe estar ao lado daquela pessoa e alimentar aquele sentimento, né? Porque todo sentimento que ele não é alimentado, ele morre. Então, você escolhe estar ali do lado
acreditando, né? E para isso, gente, precisa ter muita maturidade. Para um relacionamento ser sustentado não só pela paixão, mas sim pelo amor de verdade, precisa ter maturidade, porque só a maturidade vai fazer você atravessar os momentos difíceis de um relacionamento, porque ao longo dos anos, né, o relacionamento ele vai entrando por fases. Tem a fase da paixão, que é a fase inicial, aí depois entra a estabilidade, e depois as coisas parecem ser um pouco mornas, mas não é bem morno, é porque você entrou na fase do amor, na fase das escolhas, entendeu? Onde já não tem aquele frio na barriga, mas a pessoa já viu as suas piores partes e decidiu ficar, e você também. E vocês tentam se ajustar, né, da forma que vocês conseguem, apesar das diferenças, entendeu? Essa estabilidade é o amor. Só que para quem nunca chegou nessa fase, acha que o relacionamento esfriou. Pensa, não, a gente não tá dando mais certo, o relacionamento esfriou. Não é que o relacionamento esfriou, é que você já não tem mais aquela adrenalina. E na verdade, gente, é até saudável não ter essa adrenalina, porque isso acaba com a saúde, entendeu? A saúde mental, emocional, física. Você viver com cortisol lá nas alturas, na adrenalina o tempo todo, não é bom. Tem gente que acha que isso que significa amor, que isso significa estar vivo. Mas não, você pode experimentar emoções dentro de um relacionamento de uma forma tranquila, emoções de paz, de amor, né, de alegria. Ou seja, você pode experimentar dentro de um relacionamento emoções saudáveis. Não é preciso você estar com estresse nas alturas, né, com adrenalina nas alturas para dizer que está num relacionamento. Não. Entendeu? Geralmente relacionamentos ruins, relacionamento tóxico, que tem muito essa questão da adrenalina, do estresse excessivo. Então, assim, para estar dentro de um relacionamento é preciso muita maturidade, ter muito Deus no coração, convidar muito Deus para estar dentro de um relacionamento, entendeu? Tem que chamar muito Deus assim, dizer, Deus, esteja no centro do nosso relacionamento, guie a gente nas nossas decisões. Tem que chamar a presença do Senhor, porque a gente não vai para frente. Se a gente não chamar a presença de Deus na nossa vida, não vai para frente as coisas. Então a gente tem que dizer, Deus, venha, faça parte desse relacionamento, esteja sempre comigo, guie os meus caminhos, me mostre os próximos passos que eu tenho que dar nesse relacionamento, porque Deus ele vai guiando o caminho. Deus ele vai mostrando para você o caminho que você tem que ir, e você não vai ser enganado. Agora, se a gente estiver longe de Deus, a gente não vai saber qual o caminho certo, né? Então, eu só quero que meu filho arrume um relacionamento se ele tiver condições de arcar com tudo que um relacionamento necessita, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, porque a mulher ela precisa se sentir protegida financeiramente, emocionalmente, fisicamente. E eu quero que o meu filho possa proporcionar para uma mulher tudo aquilo que ela necessita para se sentir protegida. Então, assim, a minha nora tem que me agradecer, porque eu vou fazer um excelente trabalho cuidando do meu filho, criando meu filho. Porque eu vejo que muitas mães, infelizmente, criam filho para elas, não criam filho para o mundo, não criam filho para ser um bom marido. E aí depois, no futuro, quem sofre é as esposas, né? Tendo que criar um filho adulto, né? Sendo que esse não é o papel da esposa. O papel da esposa é ajudar, é edificar, mas não é a ensinar um homem adulto a exercer suas responsabilidades. Mas, infelizmente, muitas das vezes a gente precisa ensinar. Por quê? Porque se a gente não ensinar, a gente só vai estar discutindo dentro do relacionamento, e isso não é bom. Você tem que estar cobrando coisa básica, brigando o tempo todo, isso é uma coisa que vai desgastando o relacionamento. Então, não é você se tornar uma segunda mãe do homem, mas é preciso você dar alguns toques ao homem, dizer, olha, você precisa cooperar dessa forma, né, gente, e mostrando ali para o homem o passo a passo do que ele tem que fazer, porque senão a mulher vai se sentir sobrecarregada, esgotada. Tem muito homem que acha que a mulher reclama demais. Já vou dizendo pra você, filho, escute o que sua mulher tá dizendo. Não vai achando que ela é chata, que ela reclama demais, porque tem homem que diz assim, minha mulher é chata, reclama demais, mas às vezes ela tá falando pelo seu bem. Tá falando porque quer o seu melhor, entendeu? Que você seja um homem que investe no relacionamento, que converse, entendeu? Porque o diálogo é a base de tudo. Tem muito homem que foge de conversa. A mulher tá falando, ele vira as costas, deixa a mulher falando sozinha. Isso é o auge da falta de educação. Filho, jamais faça isso. Vou dizer, meu filho, jamais, entendeu? Dê as costas pra mulher quando ela estiver conversando com você, principalmente quando ela estiver se abrindo emocionalmente. Porque pra mulher é muito importante falar, muito importante se sentir ouvida, entendeu? Porque a mulher, quando ela é ouvida, ela sente, não, o homem realmente se importa comigo, ele realmente me ama. Então, assim, gente, são coisas básicas, coisas mínimas de um relacionamento que eu vou ensinar pro meu filho, entendeu?
Então, eu quero que meu filho seja um adulto funcional, um homem com empatia, entendeu? Um homem de Deus. E assim, eu acho que um homem de Deus verdadeiramente, ele entende tudo isso. Isso não é nada difícil para um homem que ama a Deus de verdade.